Estamos aqui para louvor ao nome do Senhor. Essa é a nossa primeira noite das conferências de Páscoa. Eu quero convidar todos a se colocarem em pé. Nós vamos orar ao Senhor. Eu sei que Deus está aqui, porque o Senhor está em todos os lugares. Nós apenas suplicamos ao Senhor e Ele nos permite entender a sua vontade. Que o nosso coração esteja aberto, né? Tanto para adorar, para louvar e adorar, quanto para receber aquilo que o Senhor tem para os nossos corações nesta noite. Então, saúdo os irmãos que estão aqui, os queridos que nos acompanham pela internet. Será uma noite de louvor. Feche seus olhos e vamos orar ao Senhor. Deus, Pai de amor, Deus maravilhoso, Senhor dos céus e da terra, nós te adoramos, nós te bendizemos, porque nós te amamos. Mas a tua palavra diz que nós amamos ao Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro. Então, ó Deus, o nosso coração é privilegiado por receber da tua palavra. O nosso coração é privilegiado por receber do teu Espírito Santo. Esta noite foi preparada, Deus, para a glória do teu nome. E nós suplicamos, ó Deus, de todo o nosso coração, que o Senhor receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, receba os nossos corações, ó Deus. E ao mesmo tempo suplicamos que o Senhor fale de maneira contundente, ó Deus, em cada coração aqui nesta noite. E nós, ó Deus, certamente sairemos daqui melhores do que entramos, sairemos daqui transformados, abençoados, para a glória do teu nome e para a nossa vida. Assim, ó Deus, nós oramos, agradecemos pelos queridos que já chegaram e por aqueles que ainda estão no caminho, os queridos que acompanham pela internet. A tua bênção, a tua graça sobre todos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Dá um sorriso para quem está perto de você. Nós vamos adorar o Senhor, louvar. Estamos recebendo aqui a equipe do louvor da primeira igreja de Baixo Bairro City. Convido os irmãos para estar aqui e a palavra está com eles para nos conduzir na adoração. Boa noite, irmãos. Graças e paz, como vocês estão? Nós estamos muito felizes de estar aqui, poder adorar ao Senhor com vocês, poder ser uma parte do povo de Cristo. E essa noite nós vamos adorar ao Senhor, exaltando a maravilhosa graça dele. Um dia Jesus entregou a sua vida por amor a mim, por amor a você. Por isso nós estamos aqui hoje, para glorificar o nome dele, porque só ele é digno, só ele é santo. Então, eu te convido a cantar assim comigo. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Dizer maravilhosa graça, maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou meu lugar. Isso, levante a sua voz, diga. O sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu
agradecer ao nosso irmão querido Júlio, que está nos ajudando. Obrigado, Deus abençoe, te recompense sempre. O seu sobre pode ensinar, a sua obra vou cantar, meu Salvador, a cruz mostrou.
Aleluia. Nós fomos atraídos pelo teu amor, Jesus. Somos gratos a ti, Senhor. Maravilhoso Deus. Santo é Jesus. Santo é Senhor. Santo é meu amado Deus. Diga que é santo. Santo é Senhor. Santo
nós temos a segurança de quando nós abrimos os nossos olhos celestiais, nós veremos a face do nosso amado. Então nós vamos dizer isso. Diga isso com fé. Estarei seguro. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo de número 19, versículos 28 ao versículo 30. Evangelho de João, capítulo 19, versos 28 ao verso 30. Toda vez que estamos na igreja, nós estamos muitas vezes pelo convite de alguém querido, familiar, nosso coração se alegra. Às vezes estamos na igreja e entramos na igreja e já ouvimos muitos testemunhos assim. Passou na frente da igreja, ouviu o louvor, o Espírito Santo de Deus atraiu, abençoando a igreja. Talvez você acompanhe a gente pela internet, estava passando aí, olhando vídeos e de repente encontrou esse culto e está cultuando conosco pela internet. Mas o mais importante de tudo é a gente entender que quem nos convida, quem nos atrai,
Espírito Santo de Deus e faz com que esse convite chegue até nós. Nós vamos ler esses versículos 28, 29 e 30, que diz assim: Depois disso, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: Tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja e pondo-a no isopo, e a chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Tem uma tradução aqui que está comigo, não sei exatamente qual é, eu acho que é a linguagem de hoje, que diz assim: Então Jesus baixou a cabeça e morreu. Jesus morreu para nos dar vida. E nesta noite nós celebramos isso. A morte de Jesus para a nossa ressurreição. Feche seus olhos e nós vamos orar ao Senhor. Primeiro você vai orar por si mesmo. Peça ao Senhor que fale ao seu coração. Peça ao Senhor que vasculhe o profundo da sua alma. O salmista diz isso: sonda, meu Deus, e conhece o meu coração. É isso que nós precisamos pedir ao Senhor. Fale com Deus. Peça ao Senhor que sonde o seu coração, para que a morte de Cristo na cruz seja a referência da sua vida, seja a certeza do seu viver em Cristo, se você já deu a sua vida aí. Fale com Deus. Talvez você está aqui hoje à noite e ainda não entregou seu coração a Jesus. Então peça ao Senhor que invada o seu coração, entregue seu coração a Cristo. Peça ao Senhor pelo Espírito Santo de Deus ele morar no seu coração. Peça ao Senhor por sangue de Jesus que foi derramado na cruz e no seu coração. Ó Deus Santo, nós aqui estamos, ó Deus, e nós colocamos a nossa vida no teu altar. O Senhor sabe, ó Deus, que nesta vida enfrentamos lutas, problemas, dificuldades, mas nada é comparado à guerra contra o pecado, contra o inimigo das nossas almas. Nenhuma batalha, nenhuma dor, nenhum sofrimento é comparado àquele que é colocado diante de nós, ou em nós, ou na nossa carne, pelo inimigo das nossas almas. Sofremos pelo nosso pecado, sofremos pelos pecados de outros, sofremos pelo pecado da humanidade. Mas, ó Deus, nós te louvamos porque Jesus Cristo veio e se entregou na cruz por nós. Assim, nós podemos entoar canções como nós cantamos agora. Deus Santo, o Senhor conhece todos os corações aqui, os que estão também distante daqui. O Senhor sabe, Deus, que todos nós precisamos da tua graça em nossa vida e no nosso coração. Há aqui nesta noite crentes convertidos, a começar de mim, que precisamos consagrar o nosso coração ao Senhor. E há também, ó Deus, aqueles que porventura estejam aqui e ainda não entregaram o seu coração a ti. E nós suplicamos a Deus que essas vidas, nesta noite, possam ser salvos pelo Senhor. Obrigado porque na cruz o Senhor inclinou a cabeça e tendo consciência plena de que havia cumprido a sua missão de derramar o seu sangue, o Senhor morreu na cruz para ressuscitar ao terceiro dia e nos dar a certeza também de que nós ressuscitaremos. Bendito e louvado seja o teu nome, Senhor, nós agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Nós temos várias pessoas que nos visitam hoje à noite. E eu gostaria primeiro de conhecer os irmãos de Guaribacite, todos que vieram, estão no louvor, os que vieram acompanhando. Fiquem de pé, por favor. Muito obrigado. Deus abençoe. Está ali o pastor Juliano e a irmã Diana. Depois eu vou apresentar o pastor. Né? Podem sentar. Muito obrigado. É uma alegria para nós receber vocês aqui. Bom? E todos os queridos que estão conosco hoje, que não são da nossa igreja, eu gostaria que ficassem de pé, pode ser? Todos os queridos que nos visitam hoje,
que não são membros da nossa igreja. Muito obrigado, sejam bem-vindos. Muito obrigado, Deus abençoe. Os queridos que estão próximos aos nossos irmãos, dê um aperto de mão e cumprimente os nossos visitantes e saúde os nossos visitantes com a paz do Senhor. Isso. Chamar aqui o pastor Juliano, vem cá. O pastor Juliano é amigo já de algum tempo, desde quando eu cheguei aqui, né? Logo que eu cheguei aqui, conheci o pastor Juliano e temos sido amigos durante esse tempo. De vez em quando a gente toma um café. O pastor Juliano esteve comigo em momentos felizes e também momentos tristes, né? Então agradeço muito a Deus sua vida, pastor. E quando estávamos pensando nessa conferência, o Senhor colocou no meu coração o desejo de convidá-lo para que nós pudéssemos ouvir a palavra de Deus através do livro. Ele está acompanhando a irmã Adriana e para não ficar em terra mais uma vez. Eles têm 3 filhos, né? Estão num acampamento lá, na Igreja Batista da Graça. Obrigado, irmã Adriana. Deus abençoe. Nós vamos entoar mais um louvor ao Senhor e logo depois o pastor Juliano vem nos trazer a palavra de Deus. Nós vamos orar. Quantos irmãos estão vindo para cá? Podem vir. Nós vamos orar. O Senhor chama o irmão Márcio, vem cá. O Márcio vai estar orando pelo pastor Juliano, colocando a vida dele diante de Deus. Vem cá, meu filho. Senhor, nós oramos a Ti, colocando o Teu servo em Tuas mãos, Ele é um vaso nas mãos do Cordeiro, trabalha no seu coração, na sua vida, use Ele grandemente, Deus, nesta noite, e que essa mensagem, que Deus venha impactar vidas, transformando corações, transformando vidas, porque é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em nome de Jesus. Amém.
Glória a Deus. Deixa eu sentar, queridos. Glória a Deus, criança é bênção demais, né? Às vezes elas estão mais empolgadas do que a gente, não é verdade? Temos que cuidar com isso. Irmãos, privilégio poder estar com vocês. Realmente vai ter eu presto dele, ele vai cá, ele vai um meme, né? Privilégio poder estar com os irmãos aqui. Salvo engano, ano passado o pastor Renato me fez o convite para estar na conferência do Páscoa. Então nós estávamos com um acampamento, nosso retiro espiritual lá com a igreja. Então por isso acabei não aceitando o convite. Não pude, na verdade. E quando me fez o convite este ano, com certeza, privilégio. Ao mesmo tempo, uma responsabilidade, um frio na barriga, né? O pastor que é professor, é mentor, mas nós sabemos que a obra é do Espírito Santo. Sabemos que é Ele quem opera em nós, o querer e o efetuar. Então estamos aqui por causa dele, por causa desse Jesus maravilhoso. Vamos direto ao assunto. Eu estava aqui observando na rua, e a rua que parece estar repleta de pessoas. Até o pastor Renato andou um pouco com eles, né, pastor Renato? Acho que o nome é procissão. É isso mesmo? Procissão. Então, passou uma grande procissão, tem várias pessoas envolvidas passando aqui. E podemos até, de repente, nos pegar questionando, criticando esse pessoal que está fazendo esse rito, né? De estar aí nessa procissão, nessa caminhada. É a fé deles, estão exercendo a sua fé, aquilo que eles creem de fato. E de repente nós criticamos. E por outro lado, será que nós estamos vivendo em plena devoção e lembrando de fato o que nós estamos vivendo esses dias com relação ao verdadeiro sentido da Páscoa? Será que nós reservamos um tempo para isso? Porque muitas pessoas estão lá, não comem isso, não comem aquilo, e aí os cristãos pegam muitas vezes e falam assim: come ali, vamos fazer churrasco, vamos encher o pandu e está tudo certo. Vamos fazer aquela festa. Também desdenhamos daquilo que é o essencial. Eu me recordo sempre, quando chega esse período de Páscoa, uma vez nós reunimos a família, comemos chocolate, foi aquela festa, churrasco, tudo. Em nenhum momento nós paramos para poder lembrar o verdadeiro sentido da Páscoa. E aquilo marcou meu coração, eu compartilhei com a minha esposa, desde então a gente vigia nesse sentido, de não perder o sentido da Páscoa, da verdadeira Páscoa que é, e nós sabemos que é Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, aquele que morreu, mas que foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou, vencendo a morte. Então é sobre isso que nós estamos aqui. É interessante que quando nós olhamos para esse tema, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nós temos duas situações que nos chamam a atenção. A primeira é justamente o que eu estava mencionando sobre nós mesmos, cristãos, que é acerca da devoção. Será que nós, de fato, estamos com um coração devoto durante esses dias e realmente nos apaixonamos pela mensagem, nos aproximamos daquele que é a mensagem, que é Cristo Jesus, e estamos mais sensíveis à sua voz, ao teu Espírito Santo, para viver de fato em santidade e se abster de algumas coisas em jejum, em oração e leitura da palavra, e se aproximar mais dele? Então essa é a primeira questão que nos chama a atenção para a devoção. E a outra é a proclamação, porque se a gente parar para pensar, esse movimento que esse pessoal fez e fizeram passando aqui em frente é um movimento totalmente visível, um movimento extraordinário, porque na fé deles e do jeito deles, eles estão proclamando que Jesus hoje ele foi crucificado, que ele hoje na cruz bradou: está consumado, para nos dar a salvação e o perdão dos nossos pecados. E de uma maneira tímida, muitas vezes nós estamos proclamando esse Jesus. Não tem essa questão da devoção e da proclamação do reino e do nome de Jesus. Sempre devemos levar mais a sério isso. Eu não sei se você sabe, mas tem um indicativo que saiu pela Igreja Multiplicadora que 82% das pessoas, se elas forem convidadas para um culto, elas topariam participar do culto. Sabia disso?
82%. Mas é aquele convite mesmo, né? Porque aparece lá na igreja qualquer dia. Então, um convite específico, intencional, de acolhimento para trazer essas pessoas para ouvir o Evangelho. Nós vamos ler então João capítulo 1, verso 29 a 34. Quero também agradecer os irmãos aí da Bíblia Badia, que prontamente aceitou o desafio para estar aqui no Conselho de Louvor. Louvado seja Deus pela vida de vocês, pela dedicação. Saíram mais cedo hoje para poder chegar aqui. Então, Deus é bom todo o tempo. Chegou mais uma família, esse grupo enfermizado, hein, pastor Renato? Viu aí? Mais um grupo aqui, ó, abençoado aí. O Carlos e família, Leif, louvado seja Deus pela vida de vocês. João capítulo 1, versículo 29 a 34. Vamos fazer a leitura. Eu estou na nova versão transformadora. Qualquer coisa o pessoal for acompanhar aí. Vamos lá. A palavra de Deus diz assim: no dia seguinte, João viu Jesus caminhando em sua direção e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era ele que eu me referia quando disse: um homem virá depois de mim, muito mais poderoso que eu, pois existia muito antes de mim. Eu não o conhecia, mas vim batizando com água para que ele fosse revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho: vi o Espírito Santo descer do céu na forma de uma pomba e permanecer sobre ele. Eu não sabia quem ele era, mas quando Deus me enviou para batizar com água, disse: aquele sobre o qual você viu o Espírito descer e permanecer, esse é o que batizará com o Espírito Santo. Eu vi isso acontecer e, portanto, dou testemunha que ele é o Filho de Deus. Amém, queridos? Que o Senhor possa falar conosco por meio do Espírito Santo e assim trazer edificação a todos nós. Quando nós temos esse tema, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é uma figura que nós temos que olhar um pouquinho lá atrás, no Antigo Testamento, olhar já no Jardim do Éden, quando Adão e Eva eles pecam, o que eles fazem? Eles cozinham folhas e cobrem a sua nudez. E aí vem Deus e ele faz um sacrifício de um animal. E ele cobre então a vergonha de Adão e Eva com pele de animal. E isso, obviamente que hoje nós temos uma compreensão macro das escrituras de Gênesis e Apocalipse, da revelação completa, mas ali já era um prenúncio daquilo que viria, o Cordeiro de Deus que viria ser imolado em nosso lugar, já apontando para esse Deus, Jesus Cristo, que iria tirar o pecado do mundo. Nós, olhando esse contexto, inclusive, é o Cordeiro de Deus, mas se você olhar no capítulo 1, que nós estamos aqui, já no contexto imediato, ele fala sobre o Verbo que é Deus, era Deus, que estava com Deus e é Deus. Esse verbo também, essa palavra que ele vai utilizar, nós temos que olhar também no contexto que já com 500 anos atrás, o contexto filosófico já apontava para um logos, eles falam da lógica, ou falam da sabedoria extraordinária. Então eles tinham esse conhecimento, que era algo divino, algo que se expressava de algo de modo extraordinário, fenomenal, que era algo de sabedoria incrível. E é por isso que João vai usar essa palavra do logos, do verbo. E ele vai dizer: se vocês estão dizendo que existe algo tremendo, extraordinário, que realmente tem inteligência, que tem sabedoria, este alguém que tem tudo isso é o Verbo, é Jesus Cristo, aquele que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de bondade. E assim ele vem e traz o contexto do Cordeiro de Deus, para que a gente possa refletir acerca disso. São figuras emblemáticas que tem na história bíblica. Por exemplo, nós já falamos de Adão e Eva, mas também lembramos de Abraão. Lembra o filho da promessa? Isaac, o filho da promessa. Deus vem depois e pede para ele o seu filho Isaac em sacrifício. E o rapazinho então carrega a lenha. Você sabe do contexto, quando ele chega ali, ele pergunta para o seu pai: cadê o cordeiro? Deus proverá para si o cordeiro. Enfim, nós sabemos que naquele momento então, quando ele levantou o cutelo, Deus preparou então o cordeiro. E ali, essa simbologia já apontava para algo maior, para esse Cordeiro de Deus que nós cremos hoje, que é Jesus Cristo. E assim, nós vamos caminhando e observando que essa questão de Deus prover para si o Cordeiro, é que Deus provê um substituto ali para Isaac.
como hoje o Senhor vem e proveu para nós um substituto daquele que haveria de morrer na cruz. Nós temos um substituto legal. Nós conhecemos também a história do povo que estava escravizado no Egito. Lembra-se disso? Moisés vai lá para libertar esse povo, e no contexto então ele pede: olha, o anjo da morte vai passar, vocês devem sacrificar então um cordeiro e passar o sangue nos umbrais, e assim quando eu passar, eu vou então preservar cada um de vocês. E assim foi feito. O sangue foi então passado nos umbrais, esse povo foi liberto e saíram do Egito pela mão poderosa do Senhor. Dessa forma, o que João está fazendo aqui, ele traz um certo choque para aqueles que estão ouvindo, porque agora ele está apontando: olha, lembra aquela simbologia, aquela libertação que houve, aquela passagem, o cordeiro sem defeito, o sangue aplicado nos umbrais, o livramento do juízo, a libertação da escravidão? Pois então, agora vos apresento que aqui está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É Ele que vai te trazer a salvação, a libertação, a passagem de fato para algo sobrenatural, que vem de Deus, é do próprio Deus que Ele vem, porque Ele é enviado pelo próprio Deus, concebido pelo Espírito Santo, nascido da Virgem Maria, e assim Ele vem crescendo em conhecimento e graça para cumprir esse propósito bem alinhado. Quando nós olhamos para Isaías, por exemplo, Isaías capítulo 53, versículos 7 a 12, Isaías 53 diz assim, a partir do verso 7: Ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi levado como cordeiro para o matadouro, como ovelha muda diante dos tosqueadores, não abriu a boca. Condenado injustamente, foi levado embora. Ninguém se importou dele morrer sem deixar descendentes, de sua vida ser cortada no meio do caminho. Mas ele foi ferido mortalmente por causa da rebeldia do meu povo. Não havia cometido nenhuma injustiça e jamais havia enganado alguém. Ainda assim, foi sepultado como criminoso, colocado no túmulo de um homem rico. É interessante o versículo 10, porque olha o que diz: esse plano eterno, soberano, sobremodo extraordinário, amoroso, gracioso para conosco. Versículo 10 diz assim: fazia parte do plano do Senhor esmagá-lo e causar de dor. Quando, porém, sua vida for entregue como oferta pelo pecado, ele terá muitos descendentes, terá vida longa, e o plano do Senhor prosperará em suas mãos. Quando ele vir tudo que resultar de sua angústia, ficará satisfeito. E por causa de tudo que meu servo justo passou, ele fará que muitos sejam considerados justos, pois levará sobre si os pecados deles. Eu lhe darei as honras de um soldado vitorioso, pois ele se expôs à morte, foi contado entre os rebeldes, levou sobre si a culpa de muitos e intercedeu pelos pecadores. Louvado e exaltado seja o nome do nosso Deus. Ele veio com um propósito claro de sofrer em nosso lugar. Ele não hesitou, sofreu em nosso lugar, recebendo sobre si a coroa de espinhos, bateram em sua cabeça com varas, cuspe na face, os flagelos, e ele foi até as últimas consequências daquela cruz, com os cravos nas mãos e nos pés. E ele ainda disse: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. E bradou: está consumado. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. Ele foi sepultado. Houve trevas, desespero, desconfiança, medo. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou, vencendo a morte. Louvado seja Deus. Ele ressuscitou e ele ascendeu aos céus, um dia voltará. Então o que João está dizendo aqui, identificando Jesus não somente como o Messias prometido, o verbo encarnado, mas sobretudo aquele que viria a ser o sacrifício perfeito em nosso lugar, porque o nosso sangue não tinha condições de pagar. O sacrifício de um homem comum não teria condições de pagar, mas teria que ser o Cordeiro perfeito, e é justamente isso que ele veio fazer, justamente o sacrifício que nos livraria da morte eterna, porque nós estamos perdidos eternamente, mas pela sua graça e misericórdia, pelo seu amor, por essa obra de redenção, nós somos transportados do reino das trevas para o reino do Filho, do seu amor, para viver eternamente com Ele. Louvado seja Deus. Então existe um plano de redenção justamente baseado
nesse sacrifício de Jesus Cristo, desde Gênesis 3,15, aonde a cabeça da serpente seria esmagada, e sobretudo nós lembramos de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Era um plano extraordinário. Eu sempre me recordo quando falamos sobre essa questão desse plano de salvação, de redenção. Eu sempre lembro de um discipulado fazendo uma vez, e uma moça me perguntou assim: pastor, já que Deus sabia que o homem ia pecar, ia virar essa catástrofe, por que Deus ainda criou o homem? Aí eu falei: talvez a gente teria que responder com outra pergunta: por que Deus criou o homem, mesmo sabendo que ele ia pecar, e ele teria que dar o seu próprio filho para morrer no lugar dele? Quem de nós em sã consciência falou isso? Isso é um amor de Deus, um amor sacrificial, um amor que não se explica. Ele nos amou primeiro, Ele nos amou sem ser amado. Então, diante disso, quando nós olhamos para o Cordeiro de Deus, que tem um propósito específico, o maior problema do homem não é se ele nasceu em uma família rica, abastada. O maior problema do homem não é se ele nasceu em uma família pobre, ou se ele nasceu miserável. Não é esse o maior problema do homem. O maior problema do homem, como diz as Escrituras, é que ele nasceu em pecado. Salmo 51, versículo 5 diz assim: sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concedeu minha mãe. Eu nasci em pecado. Então o grande problema do homem é justamente isso, é nascer em pecado. Romanos 3,23 vai dizer que todos pecaram, sem exceção, todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Eu sempre costumo dizer, nós estamos entre os iguais, não há ninguém melhor do que ninguém. Nós estamos entre os iguais porque a regra de Deus é essa: nós nascemos em pecado, estamos separados da glória de Deus. É somente Jesus que pode trazer solução na vida do homem, porque o pecado, ele faz separação entre Deus e os homens. Por isso devemos entender o propósito do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Precisamos olhar para esse propósito, porque se todos nascerem em pecado, então obviamente que nós não podemos dizer que todos são filhos de Deus, mas aqueles que se tornam filhos de Deus ao passo que você crê em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. E diante desse propósito de salvação, nós olhamos para as Escrituras, Romanos 6,23, que diz: pois o salário do pecado é a morte. E que morte é essa? A morte eterna, a separação eterna. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então há um propósito claro quando nós declaramos: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio justamente para pagar o preço do nosso pecado. E precisamos crer de todo o nosso coração, entregar a nossa vida de todo o coração a Ele, porque é somente esse Cordeiro perfeito que é a única solução. E é interessante que o próprio Cristo, o próprio Jesus vai afirmar. Em João 14,16 disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o verdadeiro caminho. Ele é o verdadeiro sacrifício, genuíno, extraordinário. Nós podemos, inclusive, Atos 4,12 diz que não há nenhum nome dado no céu e na terra pelo qual devemos ser salvos, a não ser Jesus Cristo. Eu acredito que muitas pessoas vão dizer por aí culturalmente: você precisa pagar uma promessa, você precisa doar cestas básicas, você precisa ser uma pessoa boa. Eu não sei quantos de vocês já fizeram alguma pergunta em pesquisa religiosa de evangelismo. Eu já fiz essa pergunta uma vez, falei assim: o seu nome, religião. Aí a pergunta é: e se você morrer hoje, para onde você vai? Aí a pessoa responde assim: eu acho que eu vou para o céu. Por quê? Por que você acha que você vai para o céu? Eu sou uma pessoa boa, nunca briguei com ninguém, eu pago minhas contas em dia, então eu acho que eu vou para o céu. Olha como que as pessoas têm uma mentalidade que
ainda nesse século acreditam que, por ser uma pessoa boa e pagar suas contas em dia, tem o direito de ir para o céu, ou dar cestas básicas. Não é isso, porque nós temos aqui, como Jesus já disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém é o Pai senão por mim. Havia um preço a ser pago, e somente Cristo Jesus é aquele que poderia pagar, e Ele pagou na cruz por nós. Agora cabe a cada um de nós é crer nesse Jesus e entregar as nossas vidas diante dele. E por isso, nessa noite estamos aqui diante do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E talvez você me pergunte: pastor, o que eu devo fazer então para ser salvo por esse Cordeiro? Pagar? Dar uma cesta básica? Ser bonzinho? Não é isso que as Escrituras nos ensinam. Na verdade, é uma resposta muito simples. Você não precisa pagar, mas você precisa crer de todo o seu coração. Como diz em João 1,12: mas todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Lembra que eu disse aqui? Muitas pessoas acreditam que todos são filhos de Deus. E as Escrituras estão afirmando em João 1,12: mas todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. E o 13 ainda diz: estes não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. Se você olhar capítulo 3, aonde Nicodemos procura Jesus, e ele fala: como que eu posso herdar o reino dos céus? Ele fala: importa nascer de novo. Ele entra em crise: como que eu vou entrar na barriga da minha mãe e vou nascer novamente? Ele não está dizendo sobre isso, mas nascendo da água e do Espírito, da palavra de Deus, por meio do Espírito Santo, crendo nessa obra de redenção. Para se tornar filho ou filha de Deus, então, basta crer em sua obra de redenção, sobretudo porque ela é gratuita. É isso mesmo. A obra de salvação é gratuita, não é por mérito, não é por aquilo que eu faço ou deixo de fazer, mas é por mérito, por graça, por misericórdia, pela sua bondade. Está escrito em Efésios capítulo 2, versículo 8: vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus a salvação. Imagina se fosse por mérito, quem de nós alcançaríamos a salvação? Como eu já disse aqui, estamos entre os iguais, todos nós somos pecadores, todos nós somos falhos, todos os dias nós precisamos chegar diante de Deus: ó Senhor, tem misericórdia desse pobre pecador, tem misericórdia de mim, ajuda-me a melhorar, a caminhar na tua presença, em santidade, em santificação. É um processo árduo todos os dias em nossas vidas, e graças a Deus por isso, porque é apesar de nós que nós somos alcançados e salvos, é graça de Deus, não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar, mas é Ele que nos alcança pela tua imensa graça e misericórdia. E assim, queridos, esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Ele se faz presente aqui nesta noite. Como já foi dito aqui pelo pastor Renato Pereira, estamos aqui por causa dele, e a sua presença já é real aqui em nosso meio. E nós podemos adorá-lo, bendizê-lo, entregar o nosso coração. Até foi o apelo que o pastor Renato fez: não sei como você entrou aqui hoje, mas entrega o seu coração para ele. Renda-se completamente a esse Jesus, porque sem Ele você estará perdido, mas com Ele você tem vida. E não é qualquer tipo de vida, é vida abundante, como diz em João 10,10: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É esse Jesus que está aqui nesta noite com o propósito de te oferecer a vida eterna. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Ele está com as mãos estendidas, fazendo um convite extraordinário para a sua vida. E o seu convite está em Mateus 11, 28 a 30, que diz: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tome sobre vocês o meu jugo e deixem que eu lhe ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar, e o fardo que lhes dou é leve. Ele é bem claro aqui. Ele te chama a um descanso poderoso,
Mas ele fala: vai ter fardo, vai ter luta, mas comigo é mais suave, é mais tranquilo. Eu te ajudo a carregar esse fardo. E a questão é, muitas pessoas estão se perguntando, mas é tão simples assim? É desse modo. Ele não complica, ele só faz um convite: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu não sei como está o seu coração hoje. De repente, diante dessa pergunta, falava assim: olha, mas e aí, se Jesus voltar hoje, você tem convicção da sua salvação? Se Jesus voltar hoje, você tem convicção de que vai estar nas mansões celestiais adorando ao Senhor junto com os anjos? Santo, santo, santo ao Senhor dos exércitos. Você tem essa convicção? Porque se você não tem essa convicção, Jesus te chama hoje justamente para você tomar uma decisão ao lado dele, de entregar a sua vida, o seu coração, consagrar sua vida completamente a Ele, para que você tenha condições de ter essa plena convicção e certeza da salvação. E aí talvez você me pergunte: mas o que eu devo fazer? Por onde que eu devo caminhar? Se você já disse que não é para fazer, não é por procissão, não é por mérito, não é por ser pessoa boa, como que eu posso fazer isso? Onde está a resposta para que eu possa então ter um encontro real com esse Jesus? A palavra de Deus, ela responde, e muito claro, para mim e para você. Em Romanos capítulo 10, versículo 8 em diante, de 8 a 10, Romanos capítulo 10, versículo 8 vai dizer assim: na verdade, diz, a mensagem está bem perto, está em seus lábios e em seu coração. E essa mensagem é a mesma que anunciamos a respeito da fé. Essa mensagem que nós estamos declarando aqui, essa mensagem, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Não há outro nome dado no céu e na terra pelo qual devemos ser salvos, a não ser Jesus Cristo. É Ele que pode transformar nossas vidas. É Ele que pode dar o teu Espírito Santo sobre nós e nos dar um novo coração, uma nova mentalidade e a verdadeira esperança. E o versículo 9 vai dizer assim: se você declarar com a sua boca que Jesus Cristo é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Aonde está escrito? Na palavra de Deus. As pessoas estão oferecendo por aí tantas coisas, oferecem prosperidade. Se você entregar no altar R$1.000, você vai multiplicar 100 vezes na sua vida. E a palavra de Deus, ela diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a salvação da tua alma. O que adianta ter milhões e milhões, mas não ter o que é mais especial, o sobremodo excelente, que é Jesus Cristo, a salvação dele. Então, se você declarar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. Pois é crendo de coração que você é declarado justo, e é declarando com a sua boca que você é salvo. É uma entrega genuína, confessando diante dele: Senhor, eu ainda não tenho essa certeza, ainda não tenho essa convicção, mas hoje, pela sua palavra, eu quero declarar que eu creio e confio no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da minha vida. E esta noite foi preparada para você ter um encontro real com esse Jesus. Eu lembro que o pastor Renato também disse, talvez você veio aqui pensando que foi um convite de um amigo. Realmente foi, alguém te convidou. Mas sobretudo você veio aqui porque tem um convite especial para a sua vida. E esse convite vem de Jesus: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele te chama hoje para um compromisso genuíno com Ele, especialmente de salvação, de libertação, de transformação para a glória de Deus. Ele quer perdoar os seus pecados, quer transformar a sua vida. E assim, queridos, aquele que não tinha paz, Ele quer dar a paz ao coração. Mas não é qualquer tipo de paz, mas é a paz que excede todo entendimento. Aquele que tem medo, ele quer tirar o medo, porque o amor de Deus lança fora todo medo. Ele quer te dar segurança eterna para caminhar com Ele. Aquele que estava
sem esperança, Ele tem esperança. Aquele que tinha medo, Ele dá segurança. Aquele que tinha falta de paz, Ele dá paz que excede todo entendimento. E esse Jesus está aqui nessa noite, o Cordeiro perfeito, para lhe oferecer a vida eterna e o perdão dos pecados. Esse faz presente aqui. Foi Ele que te chamou para essa noite especial, para dizer justamente isso: eu te amo e tenho um propósito na sua vida, que é um propósito de salvação, de libertação, de transformação genuína para a glória do nosso Deus. Amém, queridos? Queria convidar você a fechar os seus olhos nesse momento. Queria convidar a equipe de louvor. Queria que você feche os seus olhos e tenha um momento a sós com Deus. Como eu falei aqui no início, talvez você entrou aqui com a expectativa realmente de ser edificado pela palavra de Deus. Afinal de contas, você já tem convicção de quem é Jesus na sua vida. Mas vale a pena fazer uma avaliação, uma autoavaliação dos nossos corações. O quanto que eu tenho me empenhado para uma vida de devoção diante da presença de Deus e diante da realidade da obra de redenção que foi realizada por mim. Porque nós sabemos que a Tua graça nos alcançou. Nós somos perdoados de todos os nossos pecados e hoje nós temos vida eterna em Cristo. E nós podemos e devemos ter uma vida de devoção, de gratidão a cada manhã, nos posicionarmos diante da cruz e dizer: Senhor, obrigado porque o Senhor me salvou, obrigado porque o Senhor me perdoou os meus pecados, obrigado porque o Senhor colocou paz no meu coração, obrigado porque hoje eu tenho esperança. Eu sei que o Senhor é ressurreição e vida, e ainda que morra, viverá, porque o Senhor é que deu vida eterna para todos nós. Louvado, exaltado seja o Teu nome, pela esperança bendita, porque o Senhor Jesus um dia voltará para me buscar e estarei com Ele de eternidade a eternidade. Louvado seja o Teu nome. Que essa devoção ela tome conta dos nossos corações, e possamos ter isso latente em nossas vidas, crendo copiosamente nesse Jesus maravilhoso. Agora, talvez você entrou aqui sem essa convicção do propósito de Deus para a sua vida, e hoje Jesus te convida a tomar uma decisão de entregar o seu coração, de entregar a sua vida para Ele, de fazer hoje do Senhor Jesus o seu bem maior, o seu tesouro no céu, porque Ele te convida para ter a certeza e a convicção da tua salvação. Não importa a sua idade, se é novo, se é da melhor idade, mas Jesus te chama hoje para um encontro, para uma entrega genuína na presença dEle. Por isso eu quero que você ore comigo neste momento. Ore comigo, entregue a sua vida a Ele. Declare no seu coração: Pai, diante do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eu me rendo completamente. Eu entrego meu coração por inteiro, eu entrego a minha vida, e eu te peço, Deus, perdoa os meus pecados, purifica, Deus, a minha vida, e que a Tua vontade ela prevaleça no meu coração, para que o Teu nome seja engrandecido e a Tua glória seja revelada no meu coração, e eu reconheço, Senhor, Pai, em minha vida hoje, e eu quero mais do que nunca ter a certeza e a convicção da salvação e viver somente para o Senhor. Ó Pai de amor, Pai de misericórdia, venha o Teu reino, estabeleça a Tua salvação neste lugar, ó Deus, em nome de Jesus, porque a Tua palavra é fiel. Em João 3,36 diz: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então, ó Pai, que possamos crer de todo o nosso coração, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Vamos colocar de pé, queridos. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Eu não sei quantos estão aqui pela primeira vez ou que ouviu essa mensagem pela primeira vez, mas se você fez essa oração de entregar a sua vida para Jesus,
igreja possa estar com você, conversando com você, falando sobre esse amor genuíno que é Jesus Cristo. Amém, queridos? Vamos louvar o nosso Deus de todo o nosso coração.
temos duas situações aqui. A primeira é avaliar a nossa devoção a Deus. Como está a sua devoção a Deus? Eu sei que você entrou que de repente você tem deixado a sua vida espiritual a desejar e hoje quer tomar a decisão de falar assim: Senhor, eu quero orar diante da tua igreja hoje, pedindo: Senhor, reveste, me dê graça, me dê sabedoria, me dê direcionamento para que eu possa crescer mais e mais espiritualmente e ter uma vida de devoção na tua presença. Alguém gostaria de vir aqui à frente para te orar por você, nesse sentido? De você buscar, de Deus abrir os seus olhos para uma vida de devoção, de entrega, de renúncia, de abnegação. Tem alguém aqui, não? É para Jesus que você vem aqui, tá? Para Jesus, para você pedir para Ele: Senhor, eis-me aqui, enche o meu coração da tua presença, enche o meu coração da tua presença. Eu quero viver para ti, sem reservas, Deus. O meu coração é entregue totalmente na tua presença. Louvado seja Deus. Tem alguém aqui que nesta noite gostaria de dizer sim para Jesus? Alguém aqui que gostaria de falar assim: eu entrei aqui, não tinha convicção da minha salvação, mas hoje eu quero dizer: Senhor, minha vida está em tuas mãos. Tem alguém aqui? Tem alguém em nome de Jesus? Gostaria de dizer, aprender mais sobre a salvação de Jesus e falar: eu quero receber um estudo bíblico, quero conhecer sobre esse Jesus. Tem alguém aqui que quer dizer sim para Jesus nesta noite? Amém, queridos? Louvado seja Deus. Vamos orar. Coloque seu coração aí, mais uma vez à disposição desse Jesus maravilhoso. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui diante da tua presença. Nós te glorificamos e te exaltamos, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nós estamos aqui porque o Senhor tem nos chamado a uma comunhão genuína com o Senhor. É pela tua graça maravilhosa. E assim, meu Deus, não é por méritos, não é porque aquilo que nós somos, por nossos dons e talentos, mas porque o Senhor escolheu nos amar. O Senhor enviou o teu Filho amado naquela cruz para derramar o seu sangue por nós, para nos perdoar de todo o pecado. E assim, meu Deus, obrigado, nós somos gratos ao Senhor, porque o Senhor tocou o nosso coração. Um dia nós estávamos longe dos nossos delitos e pecados, tão distantes. Nós não tínhamos paz, não tínhamos esperança. O Senhor não olhou para nós com olhos de condenação, mas olhou para nós com olhos de salvação, de compaixão, e nos alcançou, nos libertou, nos restaurou. E hoje nós podemos dizer que o Senhor é o nosso maravilhoso conselheiro, é o príncipe da paz sobre as nossas vidas, é aquele que nos sustenta, é aquele que nos fortalece, é que nos dá condições de continuar nossa jornada. E por isso, ó Deus, que teu Espírito Santo continue nos fortalecendo. Pai, fortaleça nossas mãos na jornada, nos dê um coração sensível à tua voz, para sermos gratos por tudo aquilo que o Senhor tem feito, e usa as nossas vidas como instrumentos em tuas mãos, para proclamar o teu reino, para dizer que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que Jesus, Ele foi até as últimas consequências daquela cruz, Ele morreu, morte de cruz, Ele bradou: está consumado. E Ele foi sepultado, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. O leão da tribo de Judá está vivo, Ele ascendeu aos céus, está à direita de Deus Pai, e um dia voltará para nos buscar. E é nessa esperança que nós terminamos esse culto, adorando o teu nome na beleza da tua santidade, declarando que nós levantamos nossas mãos e te adoramos, te bendizemos, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Aleluia. As minhas mãos e louvar, és tudo que tenho. Aleluia.
orando pela família do pastor Adriano, sua esposa, suas filhas, o seu ministério ali na primeira igreja batista da Vila City. Obrigado, queridos. Uma alegria recebê-los aqui. Viu? Eu não vou pedir para levar um abraço para o pastor, porque ele está aqui hoje. Vocês vão abraçados com ele no ministério, né? Muito obrigado a todos os irmãos que estão aqui. Hoje foi a nossa primeira noite. Amanhã tem mais. Amém? E se Deus falou ao seu coração, você orou, você entregou sua vida a Jesus, você se reconciliou com o Senhor, não veio à frente, mas quer falar com a gente, fala comigo, ou com qualquer um membro da igreja. Diga: hoje eu entreguei meu coração para Jesus. E nós teremos prazer em compartilhar com vocês essa palavra. Tá bom? Então amanhã às 19h30, às 19 horas, estaremos aqui a mais um culto de adoração ao nosso Deus. A todos os nossos queridos visitantes que estão conosco hoje à noite, nós temos um pequeno lanche, viu? Então, primeiro os nossos visitantes e depois os irmãos da igreja. Tá bom? A irmã Rose vai estar na coordenação disso. Tá bom, queridos? Vamos orar? Abra suas mãos e vamos orar. A irmã Rita vai estar orando pela família do pastor e pela igreja. Depois eu vou despedir para nós. Senhor, mais uma vez queremos te agradecer pela tua misericórdia e bondade. Muito obrigada por mais um dia que o Senhor nos concedeu. Obrigada pelo privilégio de estarmos aqui prestando culto ao Senhor, que é digno de louvor e adoração. Louvamos e bendizemos o teu santo nome. Muito obrigada pela vida do pastor Juliano. Obrigada pela mensagem clara que ele nos trouxe essa noite. Que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do homem, do mundo. Muito obrigada, Deus, porque o Senhor um dia o encontrou, um dia ele o reconheceu como Senhor e Salvador da sua vida. E por isso, Deus, por a tua misericórdia e graça, hoje ele pode compartilhar conosco sobre o que o Senhor fez na vida dele e o que o Senhor faz e fará também na vida daquele que entrega o Senhor, o seu coração ao Senhor. Muito obrigada porque um dia o Senhor também permitiu que ele conhecesse a Adriana. Obrigada, Deus, porque eles se conheceram, formaram uma família e hoje, ó Deus, tem 3 filhas que também louvam e bendizem o teu santo nome. Obrigada pelos irmãos da igreja de Vila City que aqui estão conosco. Obrigada, Deus, porque eles chegaram aqui em paz. Que o Senhor também nos leve em paz, debaixo da tua proteção. Que eles cheguem em casa, ó Deus, também, guardados e protegidos por ti. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meu Deus, por esse banquete espiritual. Obrigado pelos louvores, obrigado pela palavra. Obrigado, a Deus, pela condução do teu Espírito Santo. Iremos agora para os nossos lares, ó Deus, certamente acompanhados pelo Senhor, dirigidos por ti, Senhor. Suplicamos que a tua graça venha sobre nós, o teu amor maravilhoso, que a comunhão, a doce, a eterna consolação do Espírito Santo de Deus seja conosco aqui e com todo o teu povo espalhado sobre toda a face da terra, hoje e sempre. Amém. Graças a Deus. Abençoe o irmão que está perto de você. Vamos em paz em nome de Jesus.